Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Aqui do canal, voltado à parte de fabricação mecânica, né? Um estudante tinha comentado, né, que ele estava com dúvidas, né, referente à interpretação, né, de bitolas ali ligadas à parte de vergalhão, né? Então vamos fazer alguns vídeos aqui sobre esse tópico, né? Bem simples, então a gente vai fazer aí o mais rápido possível. O primeiro ponto, né? Essa análise aqui, no que diz respeito ao valor da bitola em polegada e do valor em milímetro, né? Esses valores, né, eles normalmente são indicativos ali de forma aproximada, né? Mas boa parte das matrizes, né, elas vêm com referência realmente ali em polegada, né? Então é importante ficar atento com isso. E aí no caso aqui, normalmente se tem lá aquela relação ali de comparação, né, aquele valor ali de equivalência, né? Por que que eu falo dessa questão de equivalência? Exemplo, vamos pegar aqui dois valores, um quarto de polegada. Um quarto de polegada, né, ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então, um quarto de polegada, 25,4 dividido por 4, deixa eu colocar até aqui do lado, um quarto de polegada vai dar igual a 6,35, né? 6,35. E olha o valor dele aqui equiparado, né? Então, vi que ele não está exatamente ali com 6,35, né? Ou seja, ali um valor aproximado. O mesmo caso aqui de uma polegada, né? Uma polegada 25,4, né? Então, vê que ele está trazendo ali, ó, 25 milímetros, né? Então, traz aí a relação de equivalência, né? Então, tem esse detalhe, né? Às vezes as matrizes vêm de fato ali em polegada, às vezes as matrizes realmente estão lá em milímetros, né? Então, pega ali um valor aproximado, mas como eu disse, é um valor aproximado, né? Referente ali, não dá um valor exato, né? Então, é importante ficar atento aí com essa característica. Então, fica aí essa primeira informação, os valores da bitola em milímetro em polegada. Fica atento que sempre tem essa relação de comparação. E no caso do vergalhão, fica atento ali na análise, né, da estrutura dele, porque ele tem essa parte, né, corrugada, né, que é justamente para poder as montagens ali nas estruturas de alvenaria, né, para poder ter ali o atrito certinho, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de lógica, né? Análise aí referente a questões voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio, né? Bom, vamos aqui para essa pergunta, né? Bem interessante, que é o seguinte, ó, a capacidade mínima em BTU por hora, né? BTU, a gente já comentou aqui no canal, né? É uma referência de unidade térmica, né, inglesa, né, e que é adotada aí mundialmente. Então, a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma. Dá até um zoom aqui para a gente poder identificar melhor. Então, basicamente, o que a gente tem, né, para essa informação no que diz respeito à capacidade em BTU aí, tabelada? Né? A gente tem aqui três informações. Primeiro, 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando-se até duas pessoas no ambiente. Então, vamos colocar o seguinte, vamos supor que a gente tivesse um ambiente que fosse 3 por 3, 3 metros por 3, ou seja, 3 por 3 vai dar quanto? 9 metros quadrados. Então, supondo que tem duas pessoas nesse ambiente, o que é que a gente faz? A gente considera somente essa regra aqui. Ou seja, é pegar 600 e multiplicar pela relação de metros quadrados. Ou seja, seria 600 multiplicado por 9. Né? Então, nesse caso aí, a gente teria 600 multiplicado por 9, que daria 5.400. Né? Então, a gente teria aqui os 5.400 BTUs. Isso até duas pessoas. Né? Uma ou duas pessoas seria apenas isso aí. Calculou a área, multiplicou por 600, chega aí o resultado da temperatura mínima, aí, ou melhor, da condição de potência, né, mínima aí do ar-condicionado. Só que aí existem mais duas situações. Para cada pessoa adicional, aumenta-se mais 600 BTUs. Então, exemplo, se nesse ambiente a gente tivesse mais duas pessoas, o que é que a gente iria fazer? Não iria multiplicar, né? Pegaria os 5.400 e somaria com 2 vezes 600. Né? Ou seja, seria 600 para cada uma, né? Você teria aí 1.200 BTUs. Né? Ou seja, a potência do ar-condicionado iria necessitar que aumentasse para 6.600 BTUs. Né? Ou seja, para cada pessoa passando, né, da quantidade mínima, que são duas, você adiciona ali 600 BTUs. Beleza, mas não para por aí. Existe ainda uma terceira condição, que é acrescentar mais 600 BTUs para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente.
né? Ou seja, seria a mesma lógica ali das pessoas, né? Então, exemplo, vamos supor que a gente tivesse nesse espaço, exemplo, um computador, né? Então você teria ali mais 600 BTUs, né? Eu quero levar em consideração a CPU e o monitor, né? Então 1.200 BTUs, né? Então com base nessa quantidade de aparelhos eletrônicos em funcionamento você teria aí esse aumento, tá bom? Então isso só para a gente entender a lógica. Vamos agora para a questão de fato. Aqui a gente tem o seguinte: será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol de 4 por 5 metros, né? Ou seja, 4 multiplicado por 5, a gente vai ter o quê? 20 metros quadrados. Isso aí já é base para o nosso cálculo. Em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento, né? Então, qual é a regra que a gente vai ter aqui? Deixa eu diminuir aqui. Você vai ter 20, né, que é a metragem quadrada, multiplicado por 600. Beleza, essa é a primeira condição aqui. Aí veja que tem 4 pessoas, ou seja, se tivesse até 2 pessoas e nenhum aparelho eletrônico, o cálculo ele já encerraria aqui. Mas tem 4 pessoas, então tem 2 pessoas a mais do que foge a primeira regra, né? Do que indica a primeira regra. Então teria aí, ó, 2 multiplicado por 600, né? Ou seja, 2 pessoas multiplicado por 600 BTUs, mais a quantidade de BTUs para um aparelho eletrônico, que nesse caso aí é apenas a televisão, né? Então teria mais 600 BTUs. Então é basicamente isso aí o cálculo. A gente teria 20 multiplicado por 600, daria 12.000 BTUs, mais 2 vezes 600, né? Que daria 1.200, mais 600. Né? Então nesse caso aí daria 13.800 BTUs. Né? Então a resposta final aqui daria 13.800 BTUs, né, por hora. Né? Então nesse caso aqui a resposta correta, alternativa D, 13.800 BTUs. Tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? A gente já pede aí para que você se inscreva, curta, né? Compartilhe aí, é importantíssimo aí para estar fortalecendo aí nossos vídeos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo de RPM, né? Nesse caso especificamente aí sobre a parte de polia e correia, tá bom? Então vamos aí para a nossa análise. Bom, primeiro ponto, a gente sempre entender que nesse tipo de verificação a gente tem a polia motora e a polia movida, né? A polia motora é aquela que está recebendo a transmissão inicial, seja ela de um motor, né, ou um outro elemento qualquer que venha dar o princípio ali de transmissão, podendo ser uma outra polia, um sistema de engrenagem, um variador de velocidade, um redutor de velocidade, enfim, desde que seja ali o elemento primário de transmissão. E a polia secundária é, obviamente, aquela que vai estar recebendo ali no mesmo campo de transmissão oriundo da polia primária. Né? Então, aí é importante esse tipo de análise porque vai cair diretamente no que diz respeito ali à rotação final. Né? Exemplo, nesse caso aqui, dá para a gente perceber, vou chamar aqui de polia 1, vou chamar aqui de polia 2. Então, supondo que a polia 1 ela seja a motora, né, ou seja, que vai transmitir o movimento inicial, observa que o diâmetro dela é maior. Consequentemente, né, o perímetro circular dela é maior também, obviamente, do que a polia 2. Ou seja, a polia 1, quando ela completar um giro, a polia 2 ela vai ter executado mais de um giro, e aí, obviamente, vai ser proporcional a essa diferença de tamanhos. Né? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? A polia 2 ela vai ter um aumento de rotação. Então, quando você tem uma transmissão de uma polia motora que tem um diâmetro maior para uma menor, você vai ter ali um aumento de velocidade, ou melhor, um aumento de rotação. Né? Você vai ter aí um aumento de rotação, aumento de RPM, e o contrário também é válido. Se uma polia menor ela está transmitindo para uma polia maior, ou seja, supondo que essa polia 2 ela seja agora a motora, a polia 1 que vai se tornar movida, consequentemente, ela vai ter uma rotação menor. Né? Então é importante ficar atento aí com isso. Mas vamos aí para o nosso exemplo. Né? Então, supondo o RPM inicial de um motor, né? Ou seja, um motor que vai estar transmitindo a rotação inicial com 1.600 RPM, né? A gente tem aí a polia 1, né? A polia maior com 6 polegadas, a polia menor com 3 polegadas e meia, né? Deixa eu até marcar aqui, 6 polegadas a polia maior,
3 polegadas e meia polia menor. E aí, nesse caso aqui, já está definido que a polia maior vai ser a motora e a polia menor vai ser a movida. Ou seja, como a gente acabou de comentar, se você tem a transmissão de uma polia maior para uma menor, você vai ter um aumento de RPM. Então, consequentemente, aqui no cálculo, a rotação final aqui na polia movida ela vai ser maior do que 1600. Né? Então, aqui a gente tem os diâmetros das mesmas, 6 polegadas e 3 polegadas e meia. Né? Isso é importantíssimo aí para o cálculo. E aí a gente tem a ação da resolução. A primeira coisa que a gente está fazendo aqui é a conversão, né, do diâmetro para milímetro. É obrigatório fazer essa conversão? Não, porque aqui a gente tem a mesma relação de unidade. Né? Então, exemplo, a única coisa que eu precisaria tomar cuidado é, de vez de utilizar ali 6,5 como fração, ou 3,5 como fração aqui, eu só teria que ter o cuidado para converter ali para decimal. Né? Ou seja, eu utilizaria a polia maior 6 polegadas e a polia menor com 3,5. Né? Daria o mesmo cálculo no final. Né? Mas é muito comum a gente pegar as literaturas, né, do nosso país trazendo essa ação aí de conversão ou para milímetro ou para centímetro. No caso industrial é muito comum fazer a conversão para milímetro. Tá bom? Então, no caso aqui, a gente tem, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. A gente tem aqui, ó, 6 polegadas, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Como são 6 polegadas, convertendo para milímetro, vai ser 25,4 multiplicado por 6. Aqui a gente tem 3 polegadas e meia, né? Convertendo inicialmente a parte inteira. Né? Aqui a gente vai ter, acho que ficou errado aqui, né? Que ficou 24,4, né? Seria 25,4. Né? Então fica atento aí que não é esse número, né? É 25,4 milímetros. Então, 25,4 multiplicado por 3, né? 25,4 multiplicado por 3 vai dar 76,2 mais meia polegada. E aí, no caso, meia polegada, é só pegar 25,4 e dividir por 2, que nesse caso aí vai dar 12,7. Né? Então, é só somar 25,4 mais 12,7 que você vai ter aí o valor de conversão de 3 polegadas e meia. Né? Nesse caso aí, já está aqui convertido certinho. Né? Você vai ter 76,2 mais 12,7. Somando os dois aí, você vai ter exatamente quanto equivale aí 3 polegadas e meia. Né? Então aí, só colocando o valor final, né? Nesse caso aqui, 3 polegadas e meia equivale a 88,9 milímetros. Né? Então, 6 polegadas convertidas ali para 152,4 e 3 polegadas e meia para 88,9. Então a gente só fez a conversão. Precisaria fazer a conversão, como eu expliquei? Não. A gente poderia utilizar os valores que estão ali em polegadas. Só que, em vez de utilizar 3 polegadas e meia ali com a fração, né, fazer uma... até que daria também ali com a relação de fração, mas só para não complicar, você utiliza ali em decimal, 3,5 também daria sem problema nenhum. A gente pega e faz o teste aqui para confirmar. Então, para o cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a rotação de entrada e vai multiplicar pelo diâmetro da polia, nesse caso aí a polia motora, né, que é a polia maior, com 152,4. Né? Então a gente pegaria ali, ó, 1.600, multiplicaria ali por 152,4 e chegou aqui esse valor. Né? E aí o que a gente faz? Pega esse valor e divide por 88,9. Né? Então é só dividir por 88,9 e veja que a gente já encontra ali a rotação final, que é 2.742, ou seja, a rotação de entrada é 1.600 RPM, a rotação de saída é 2.742. E aí, só para confirmar aquela questão que não precisa converter, o que a gente faz? 1.600 multiplica ali por 6, né, que representa 6 polegadas, o resultado divide por 3 polegadas e meia, que nesse caso a gente vai deixar em decimal, 3,5. Né? Então, 1.600 multiplicado por 6 vai dar 9.600. Vou colocar aqui do lado, vai dar 9.600 dividido por 3,5. Dividido por 3,5. Então, 9.600 dividido por 3,5 vai dar 2.742 também, mesmo RPM. Aí você perguntar, mas como é que dá o mesmo valor? É porque é proporção, né? A gente não está fazendo conversão. Exemplo,
Só daria errado, né, um caso hipotético aí, seguindo a teoria do absurdo, se a gente fizesse a conversão, exemplo, 6 polegadas, exemplo, convertesse para centímetro e 3 polegadas e meia convertesse para metros, né? Ou seja, a gente teria proporções de unidade diferentes, né? Então, como a gente converteu para milímetro, manteve a mesma relação de proporção, e como nesse outro caso aqui a gente manteve em polegada, também está na mesma relação ali de proporção, tá bom? Então, só finalizando aqui, rotação final 2.742 RPM. Se você quiser fazer o cálculo inverso, né, exemplo, se a motora tivesse 1.600 RPM para saber a movida, né, com a polir maior, né, a única coisa que você iria fazer, iria alterar, em vez de você multiplicar 1.600 por 152,4, você iria multiplicar 1.600 por 88,9 e iria dividir, obviamente, por 152,4, que aí você encontraria a rotação ali da redução, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!